Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E agora a gente vai falar sobre cadastramento para pessoa com deficiência junto à SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito em Aracaju. Estou com o Edmilson, de Carvalho Marques, é isso? Isso. Ele que é o coordenador de atendimento da SMTT. É evidente que há bastante tempo você já vem divulgando, de março, mas esse recadastramento só termina agora no início de junho. Queria que a gente explicasse para quem é pessoa com deficiência, primeiro, qual é a importância de fazer esse cadastramento ou recadastramento, e segundo, quem vai ter direito a quê? Porque existem alguns tipos de cartões, pelas cores, tem o lilás, tem o que mais? Tem o amarelo tem o cinza. E tem o cinza. Então, cada cartão desse vai dar gratuidade à pessoa com deficiência para usar o transporte público, mas tem algumas questões muito peculiares. Vamos começar primeiro pela importância. Desde já quero dar bom dia a todos. Pois não. Agradecer pela oportunidade, em nome da Superintendência da SMTT, Dr. Aristóteles Fernandes, por divulgarmos essa campanha. A campanha foi iniciada no dia 6 de março, é uma parceria do Ministério Público junto com a SMTT, CETRANSP, Aracaju Card e as demais associações municipais e estaduais do deficiente físico, das pessoas com deficiência. Existem 3 configurações, como você informou, do cartão Aracaju Card especial. Tem a versão cinza, onde a pessoa passa pela catraca e pode ou não estar munido de um acompanhante. Existe o lilás, que ele não passa pela catraca e tem direito a um acompanhante. E existe o amarelo, onde ele não passa pela catraca e não tem direito a acompanhante. O porquê de diferentes versões e etc. Uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante, ela pode não ter a necessidade de um acompanhante para que ela possa circular. Certo. Então, pela dificuldade, ela não tem como passar na catraca. Então, ela receberá um cartão que não é obrigatório passar na catraca e não terá o direito a acompanhante. Já existem outras pessoas que têm uma deficiência de também utilizar a cadeira de rodas, porém ela não tem força nos braços para poder fazer com que ela circule. Então, ela tem a obrigatoriedade de ter um acompanhante. Então, é um cartão totalmente diferenciado, até para facilitar também a visualização do motorista, do cobrador, no instante que o usuário adentrar ao ônibus. Nesse caso, a pessoa tem direito ao transporte gratuito, com o acompanhante, mas ela não vai precisar passar na catraca. Não. Porque aí o cartão já vai... Porque senão teria que passar para 2 pessoas. Exatamente, caso, né? exatamente. Então, geralmente, as que têm a gratuidade, que tem direito ao acompanhante, ela não vai passar na catraca, geralmente. Geralmente não, geralmente não. Agora, nessa parte dianteira dos ônibus, de acordo com a demanda que vocês têm, aí os números são de vocês, eu não sei, tem como comportar todas essas pessoas? Tem dado conta do recado? Ou tem gerado? Até porque outras pessoas consideradas normais, ou seja, sem qualquer tipo de deficiência, ficam na parte da dianteira do ônibus. Exato. É uma questão de consciência, né? A pessoa o usuário do transporte público e que não tem nenhum tipo de necessidade especial, ela deve respeitar aquele outro que tem. Então, aqueles assentos ali à frente são reservados para as pessoas com deficiência ou para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Por exemplo, um idoso, às vezes tem uma dificuldade ali de passar pela catraca ou de chegar até o final de sua linha em pé, porque não tem local para que ele sente. A gente sabe que o transporte tem essa peculiaridade também. Então, assim, aquele local ali da frente está destinado para esse tipo de tratamento especial, podemos falar assim. Nem todas as pessoas saem no mesmo horário, utilizam a mesma linha, então a configuração atual dos ônibus comporta assim que cada pessoa possa se deslocar de forma confortável. Agora, e com relação a essa questão do que a gente pode considerar, eu pelo menos penso dessa maneira, as pessoas fazem o que exatamente para se recadastrar? O que é que elas precisam não só fazer, mas tem um detalhe importante nesse meio todo aí. Se cadastrar, mas tem que passar por uma perícia. Isso, exatamente. Como é que funciona isso? O cadastramento está funcionando na Escola de Trânsito, que fica ali na Galeria do Farol, próximo à rótula da UNIT, ali na Avenida Murilo Dantas.
quero desde já também... Só para lembrar, então, olha, o endereço não é o antigo, né? A Escola de Trânsito, que antes era anexa ali quase a SMTT, Isso. ela agora está naquela galeria Farol ali, bem perto da Universidade de Tiradentes. É bom frisar isso, por favor. E nesse momento temporário de cadastramento, nós instalamos um ponto de ônibus provisório que é em frente ao posto Petrox. Sei onde é. Tanto de um lado quanto do outro, nas duas vias, foi instalado um ponto de ônibus provisório só durante esse período de cadastramento para facilitar ainda mais o acesso da... Ele já desce ali mesmo no já ponto, desce ali né? no ponto, já desce ali Entendi. no ponto. As empresas e as linhas que fazem aquele trajeto já estão bem informadas. Leva o quê para se cadastrar? Precisa do RG, CPF, o comprovante de residência e um laudo médico dos últimos 6 meses. A pessoa vai comparecer ao local, será marcada uma perícia e, a partir da perícia, o médico é quem vai definir o tipo de configuração que ela se enquadra. O médico da SMTT. O médico da SMTT. Porque o laudo que ele levou de um outro profissional, pode ser que o perito da SMTT diga, não, isso aqui não condiz com a nossa análise. Ou com a necessidade do usuário, né? Porque tem um usuário, por exemplo, se a gente for botar para escolher, todo mundo não quer passar na catraca, por exemplo. Quer ter o direito de não passar na catraca. Mas cada caso é um caso. Que vão estar definidos. Vamos lá. Agora, qual é a estimativa, com base no que vocês têm hoje em banco de dados, e quantos, sei lá, cadastramentos ou recadastramentos vocês pretendem fazer? Porque tem gente que não fez cadastramento há muito tempo e hoje já estaria nessa condição de pessoa com deficiência. Então, qual é a estimativa, qual é o número atual e qual é a estimativa? Atualmente, o número que nós temos é entre 7 e 8 mil usuários. E a necessidade do cadastramento e recadastramento é porque existem pessoas que têm uma deficiência temporária. Então, depois que ela passa esse período de dificuldade, depois ela não terá mais o direito. É por isso que está sendo realizado o cadastramento e recadastramento. Cadastramento porque existem pessoas que se tornaram deficientes e recadastramento para aquelas que permaneceram deficientes e que realmente continuam necessitando do transporte. Hoje a gente tem cerca de 7, 8 mil usuários, mas já foi realizado aproximadamente 2 mil perícias, já existem 2 mil pessoas que já estão com o novo cartão e já estamos com cerca de 3 mil perícias marcadas até o mês meados de setembro. Bom, então até lá vocês devem não só atingir a meta, mas acho que vai extrapolar essa extrapolar um estimativa, pouquinho, exato. Né? Mas hoje o número é em torno de 8 mil pessoas. E de 8 mil, já atendido cerca de 5 mil pessoas. 2 mil já foram periciadas e 3 mil com perícias marcadas. Eu digo, mas com base no número que vocês tinham anteriormente, o número é em torno de 8 mil 7, pessoas que têm o benefício. Exatamente. Isso a gente sabe que encarece e vai para a conta de quem paga o transporte. É verdade. Né, convencional. É verdade. Bom, para a gente concluir, Edmilson, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Queria deixar algum telefone de contato, se for o caso, alguém quiser tirar dúvida, ou então qual é o canal mais apropriado? Nós temos o número da nossa ouvidoria, que é o 3238-4646. 3238-4646. Seu número da ouvidoria, tira suas dúvidas lá, sobretudo a respeito desse cadastramento e recadastramento para a pessoa com deficiência. Lembrando que quem não o fizer vai perder aí o benefício, exato, até o prazo estipulado, que é dia 6 de junho. 6 de junho, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, a gente vai analisar. Mas não confia muito nisso não, porque se de repente não for prorrogado, perde a oportunidade. É uma possibilidade. Obrigado pela tua vinda ao nosso programa. Muito obrigado, querido, pela oportunidade. E em nome do nosso superintendente, mais uma vez, queremos agradecer pelo espaço concedido. Ok.